Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse momento. Quero ler aqui em Salmos 103, 19. Diz assim: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Esse salmo é um salmo de Davi, e todo o Salmo 103, Davi ele convida as pessoas a louvarem a Deus por amor de sua graça, né? Então, na verdade, o que acontece aqui nesse salmo é algo especial, né? Ele começa dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque ele conhecia quem ele era, Davi, né? Conhecia quem ele era como ser humano e conhecia quem Deus era, né? Quem Deus era, não, quem Deus é. Porque Deus é todo poderoso, ele trouxe à existência tudo que existe, né? Tem um salmo que diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, então ele trouxe à existência tudo que existe com o seu grande poder. E ele criou o ser humano para que o ser humano adorasse a ele, tivesse comunhão com ele e vivesse em obediência à sua palavra, mas o pecado entra, né, no mundo e corrompe a natureza humana, fazendo com que o homem desagrade a Deus. Então o homem foi expulso daquele ambiente espiritual que ele vivia, de comunhão, de intimidade, e a corrupção passou, né? Digo corrupção não no sentido de ser um crime, mas a corrupção, assim, o homem foi corrompido na sua natureza, né? Quando ele cai, quando a sua queda acontece. E Deus, provavelmente, eu imagino que não fosse... Eu acredito que a dimensão mudou, porque o tratamento que Deus tinha, a comunhão que Deus tinha com Adão e Eva, era uma dimensão totalmente diferente da que nós vivemos hoje, né? Mas isso é algo a se discutir teologicamente. É importante a gente analisar que aqui o salmista sabia quem Deus era e que ele tinha comunhão profunda com Deus, né? Ele sabia que Davi foi um grande rei de Israel, ele foi uma das pessoas, um dos reis mais poderosos, né? Ele foi escolhido depois do rei Saul, que Deus havia rejeitado o rei Saul e falou que iria escolher alguém segundo o coração dele, né? Então era alguém que realmente conhecia Deus e tinha comunhão com Deus. Uma das grandes falhas de Davi talvez foi dentro da sua própria família. Ele não conseguiu talvez passar para os seus filhos ou educar bem os seus filhos para que eles também fossem fiéis a Deus, né? Como foi o caso do rei Ezequias, que teve aquela mensagem para ele colocar em ordem a sua casa e infelizmente o filho dele, né, Manassés, faz grandes atrocidades. E Davi, eu acredito que ele falhou nesse aspecto, né? Também na sua família, de ter o seu próprio filho Absalão, tentou tomar o poder, mas isso foi consequência também do pecado dele, quando ele manda matar Urias e adultera com Batseba. Deus manda o profeta Natan na casa dele, lá no palácio dele, né? E Deus traz juízo e fala que faria juízo, né? Porque aquilo desagradou muito Deus. Então Deus mata a criança, que Batseba estava grávida, né? Deus então permite que a criança morra. A criança morreu e Deus então traz uma consequência muito grande, muito grave, né? Porque é a lei da semeadura. Aquilo que nós fazemos, se nós pecamos, nós vamos colher as consequências desse pecado, e a pior delas é a morte espiritual e a condenação eterna. Então o salmista Davi, o rei Davi, né? Ele diz isso, né? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele continua falando para todas as pessoas, né? Bendizer é ele quem perdoa todas as suas iniquidades, olha aí, e sara as tuas enfermidades. Então ele sabia que o problema do ser humano é o pecado. E foi por isso que Jesus veio
né, para nos salvar do pecado, para nos perdoar, para nos purificar, para nos regenerar e para resolver essa questão do pecado, porque a Bíblia diz que todo aquele que pecar, o salário do pecado é a morte, todo aquele que pecasse morreria. Então Jesus morre no nosso lugar, nos dando a salvação, e aquele que crê em Jesus e vive para ele, né, em obediência à palavra de Deus, esse sim tem a vida eterna. A palavra de Deus diz que quem tem Cristo Jesus, quem tem o Senhor Jesus, tem a vida. E quem não tem, não tem a vida. Até o próprio Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é religião, é sim Jesus. Se você tem Jesus e crê no nome de Jesus e vive para a glória de Deus, você tem a vida eterna. E você precisa se aproximar e viver sempre, aproximar de Deus e viver sempre para a glória de Deus. Então ele continua dizendo, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, né? Fez notórios os seus caminhos a Moisés, os seus feitos, e aos filhos de Israel. Ele diz, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então essa aqui é uma das características, né? Um dos atributos de Deus. Ele é misericordioso, ele é piedoso, ele é amoroso. Existem alguns atributos incomunicáveis, que é a eternidade, a onipotência, a onipresença e a onisciência. Só isso, só Deus tem isso. Deus é eterno, ele não tem início, não tem fim, ele que trouxe a existência a tudo que existe. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, nos céus e na terra, em todos os lugares. Ele é quem dá autoridade, ele é quem tira a autoridade, ele é quem permite o homem ter poder na terra, né? Todos os poderes constituídos foram permitidos por Deus, né? E esse versículo fala sobre isso, versículo 19, que eu falarei, já está com 7 minutos, eu falarei agorinha dele, né? Vou falar agora, porque senão vai ficar muito comprido. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Esse versículo ele é muito profundo, né? Porque Davi sabia que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o trono dele que está estabelecido nos céus. Então existem tronos, né, na terra, nações. Hoje nós temos várias nações, né, poderosas aí, desenvolvidas, com muito dinheiro, muita tecnologia. Antigamente nós tivemos aí, a história mostra vários impérios, né? Por exemplo, como o Império Romano, que dominou durante muito tempo. Nós temos alguns impérios que, né, o próprio Egito, né? O Império Bizantino, o Império Romano. Então, vários impérios, e essas pessoas dominaram, né? Como a Grécia, e a história mostra isso, né? Então, todos esses reinos passaram. Hoje nós estamos vivendo, assim, em várias nações, né? Várias nações têm a sua soberania, esses países, né? E aí há, sim, reis, há presidentes, governadores, né? Primeiros ministros nesses países. Então, essas autoridades, elas têm talvez até o seu trono, o seu reinado, mas o Senhor, ele tem estabelecido o seu trono no céu. Somente Deus está com o seu trono, ou tem o seu trono nos céus, né? O inimigo tentou e até imaginou que construiria um trono acima do trono de Deus, mas Deus derrubou ele lá do céu e ele levou 1/3, né, dos anjos que quiseram mudar de lado, e ele construiu um reino organizado, e ele luta para tirar a humanidade da presença de Deus, né? A Bíblia diz que o Satanás, né, diz Deus com D minúsculo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória de Deus, né? A ação de Satanás é cegar as pessoas para que elas não vejam a glória de Deus, para que elas não conheçam Jesus e não se entreguem a Jesus. Então o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Deus, ele controla, ele domina tudo. Ele permitiu, né, que o ser humano, mesmo sem Deus, sem temor a Deus, ele permite que as pessoas tenham poder, que as pessoas façam o que quer da sua vida, mas vai chegar um dia,
Esse é o dia terrível do Senhor, é o dia do juízo final. Ele vai julgar todas essas pessoas que acham, né, que estão acima de Deus, que elas fazem atrocidades, principalmente quem tem poder, né? Elas acham que estão acima do bem e do mal, mas a morte vai chegar na vida delas. Não só a morte física, mas a morte espiritual. E essa segunda morte que a Bíblia diz é a morte espiritual, é a segunda morte, é a condenação eterna. Essas pessoas serão, quando morrerem, lançadas no lago de... Elas serão, primeiro, quando ela morre, ela vai para o inferno, que é um local temporário de tormento. Então, todas as pessoas que não forem salvas, elas estão temporariamente no inferno, até o dia do juízo final, que é o dia do julgamento de todas essas pessoas que desobedeceram a Deus, que, na verdade, que rejeitaram o sacrifício de Cristo, que não creem em Cristo, ou até creem, mas não obedecem a palavra dele, não se entregaram, não nasceram de novo. Então essas pessoas, morrendo, vão para o inferno até o dia do juízo final. No dia do juízo final, a Bíblia diz que o inferno será lançado no lago de fogo. E essa é a segunda morte. Então essas pessoas pagarão pela eternidade inteirinha, né? Serão condenadas e estarão distantes de Deus. A Bíblia diz que essa é a segunda morte. E todos aqueles que creem em Jesus, eles não passarão, eles não terão, né, a segunda morte. Eles estão vivos, eles têm a vida, e foi por isso que Jesus veio, né, para morrer em nosso lugar e pagar o preço que nenhum de nós conseguiríamos pagar. Ele morreu na cruz para nos dar a salvação. E isso é o mais importante. Se você ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, creia em Jesus, né, e será salvo tu e tua casa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.